Esse é o problema, pastor. Esse ano, lógico, vocês já devem ter ouvido repetidamente aqui, são os 500 anos da Reforma Protestante, né? E a Reforma Protestante, ela tem muitas implicações. E é interessante a gente, às vezes, observar, a gente olha a igreja evangélica contemporânea, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, e você pergunta assim, de onde surgiu essa igreja, a igreja evangélica hoje? Com esse movimento imenso, mundial, do qual nós fazemos parte, e as pessoas acham que nasceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, na esquina. E não foi. Primeiro, nós temos que entender que a igreja de Jesus Cristo, ela nasce, e aqui, apelando para você aqui já, quem sabe depois dá uma olhada lá no livro, Lei e Graça, a igreja de Jesus Cristo, ela nasce, segundo a Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Os redimidos, aqueles que são salvos pelo Senhor, eles são salvos a partir de Gênesis capítulo 3, eles são o povo de Deus ao longo de toda a história. Essa igreja, formada pelo povo de Deus ao longo de toda a história, é a igreja que vai ser reunida, que está descrita lá no livro de Apocalipse. Então, ao longo de toda a história dessa igreja, que nós chamamos a Igreja Universal de Cristo, a verdadeira Universal de Cristo, tem que ser, né? Essa igreja que vai estar reunida lá, naquela festa, nas bodas do Cordeiro de Jesus, naquela imensa festa na qual nós vamos nos reunir e vamos aclamar o nome desse Cordeiro que foi morto, esse Cordeiro que foi morto e que ao longo de toda a história salvou a igreja. Lá no Antigo Testamento salvou meu irmão Moisés, meu irmão Abraão, meu irmão Jacó, meu irmão Isaac, meu irmão Davi. E no Novo Testamento salvou meus irmãos Maria, Paulo, Filemon, Estevão, todos aqueles que estão na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Então é muito importante você entender a história da Bíblia no plano da salvação e entender a história da igreja depois da Bíblia, ou seja, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e deixou seus apóstolos fazendo a sua obra, e depois que terminou a obra desses apóstolos, como é que essa igreja continuou? E a Reforma Protestante é um desses importantíssimos movimentos que nós temos e que possibilitou o aparecimento dessa que nós chamamos de a igreja evangélica, esse povo de Deus. O pastor Leclerc disse que eu ia me apresentar. Eu faço basicamente 3 coisas profissionalmente. Eu sou diretor dessa escola que está aí, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nós temos uns folders, eu queria que depois estivesse disponível para vocês verem. Nós temos curso em EAD, você pode estudar conosco sem ir lá, nós queremos ver você no dia da formatura, tá bom? Eu trabalho nessa associação, esse aí é eu chamo de meu hobby, é um trabalho voluntário que eu faço. Eu sou presidente dessa Associação Internacional de Escolas Cristãs no Brasil, e trabalho com esse sistema de ensino, chamado Sistema Mackenzie de Ensino, que é junto com essa escola, com o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Como eu estava sentindo falta de ter o que fazer, eu fui plantar uma igreja, e planto uma igreja no bairro da Barra Funda, em São Paulo. Sou casado, tenho 2 filhos jovens adultos, que amam e temem ao Senhor, e Deus tem nos dado a alegria e a graça de servir no reino, nessas coisas aí que estão diante dos irmãos. Muito bem, muitas vezes a gente olha para a Reforma Protestante, e ao olhar para a Reforma Protestante, a gente pensa que a Reforma Protestante foi um movimento religioso. E é verdade, quer dizer, a gente já ouviu falar da história, das 95 teses, de Martim Lutero pregar lá na Catedral de Wittenberg. Você sabe por que ele pregou no dia 31 de outubro? Alguém tem ideia?
O que é dia 31 de outubro? Aqui chegou já no Brasil. É dia das bruxas, né? Que antecede o quê? Dia de Todos os Santos, que a gente chama de finados. Já existia essa data lá, gente. E nesse dia o povo ia na igreja. Então, Lutero fez o quê? Como é que se promovia um debate? Os acadêmicos pegavam e colocavam os motivos do debate na porta da igreja no dia que a pessoa ia entrar. Não tinha internet, não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha essas coisas. Eles tinham que se comunicar. Como é que eles comunicavam? Escreviam à mão mesmo e colavam na porta da igreja e chamavam: tal dia vamos fazer um debate. Foi essa a ideia. Então ele foi estrategista de marketing, porque ele usou uma época em que as pessoas iriam lá para fazer aquele debate sobre o que estava acontecendo na igreja. Naquele tempo, representante do cristianismo, que era o catolicismo romano. E ele chama para esse debate, e a partir disso começa a reforma protestante. Mas a reforma protestante, ela teve centenas e centenas de diferentes consequências. Porque a nossa fé, ela não afeta só a minha vida religiosa. Se a sua fé afetar só a sua vida religiosa, sua fé tem um problema imenso, imenso. Porque ela vai afetar todas as coisas que você faz, ela vai afetar a sua ética, ela vai afetar as suas relações comerciais, ela vai afetar as suas relações trabalhistas, ela vai afetar as suas relações domésticas, ela vai afetar tudo na sua vida. Se você tiver uma fé que só afeta a sua religião, que faz você ir para a igreja, que faz você levantar a mão e adorar a Deus, essa fé tem um problema sério, sério, muito sério. E assim a reforma protestante, como um movimento religioso e de fé e de transformação da vida das pessoas, ela afetou tudo. Afetou a economia, afetou as relações trabalhistas e certamente afetou a educação. Porque quem controla a educação, controla o rumo, o destino, o futuro das pessoas. Se você conseguir controlar a educação, você controla o resto. E nós vivemos num país em que o governo chamou para si, e os nossos representantes no nosso governo, lá no passado, em 1988, assumiram isso como verdade, na qual o governo é o dono da educação. O governo é o dono da educação. E sendo o governo o dono da educação, o que acontece? Ele é que define o quê? O rumo, a direção, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, para quem vai ser ensinado. E nós alegremente achamos que isso é a melhor coisa do mundo. Já imaginou? A gente tem escola pública, e se a gente tem escola pública, a gente pode colocar o nosso filho na escola pública, de grátis. Não, primeiro que não é gratuita. Escola pública não é gratuita. A escola pública é paga por alguém. Por quem? Pela população, pelos impostos da população. E aí essa escola pública, ela ensina o que o governo determina. E dependendo do que o governo determinar, toma cuidado. Nós vamos ter os nossos filhos ensinados de maneira terrível. De maneira terrível. E isso vem acontecendo ao longo de décadas na nossa nação, no Brasil. E nós precisamos olhar para o processo da educação. Primeira coisa que a gente precisa entender, que ensino é um mandato bíblico, foi Deus quem mandou ensinar. Se você olhar para toda a história da Bíblia, você vai ver Deus mandando ensinar de muitas vezes, muitos textos bíblicos vão orientar que os pais crentes ensinam aos seus filhos a temer a Deus, a temer ao Senhor. Já leu Deuteronômio capítulo 6? Já abriu sua Bíblia? Leia lá. Esse é um outro problema que nós temos na nossa configuração religiosa brasileira. A gente lê o Novo Testamento sem ler o Antigo Testamento e sem entender a base
Deuteronômio capítulo 6 vai nos falar amplamente sobre a nossa obrigação como pais de ensinar aos nossos filhos a temer a Deus por meio do ensino da lei de Deus. Mas aí você chega para os crentes contemporâneos e pede para eles o seguinte: fala para mim os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? 10 só. Ora, se você não sabe, querido, seus filhos não vão saber. E se você não sabe, os seus filhos não vão saber, as gerações depois de seus filhos também não vão saber. E sabe o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma ignorância profunda de saber como é que eu posso fazer a vontade de Deus, porque os 10 mandamentos são a essência da maneira como eu... Lembra dos 2 grandes mandamentos? Pelo menos os 2 a gente lembra, né? Quais são os 2 grandes mandamentos? E como é que eu faço essas 2 coisas? Os 4 primeiros mandamentos ensinam como eu amo a Deus sobre todas as coisas. E os 6 outros mandamentos ensinam como eu amo o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não sei lá atrás, eu não vou entender. Ah, lindo, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, o meu coração que ama a Deus, como? Como? E a Escritura é muito clara em dizer como. Primeiro, Deus é exclusivo. Segundo, Deus determina a forma de adorá-lo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem. Então, são 2 princípios de exclusividade. Eu não posso adorar outro Deus, eu não posso arrumar o jeito que eu gosto de adorar a Deus. É isso que Deus está dizendo no 2º mandamento. Eu não posso fazer, eu posso fazer o que eu quiser para amar, porque eu amo a Deus, então do jeito... Não, Deus determina a maneira que Ele quer ser, que Ele deve ser adorado, porque Ele conhece a idolatria do meu coração. Terceira forma de amar a Deus sobre todas as coisas: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é isso, gente? O que é tomar o nome de Deus em vão? Vem num copinho? Você tem que entender isso. Se você não entender o que é tomar o nome de Deus em vão, você não vai saber amar a Deus sobre todas as coisas. É simples assim. Mas eu sei que o povo, em geral, não sabe. Não tem ideia. Sabe o que significa tomar? Tomar significa carregar. Se você pegar essa palavrinha, tomar, que está lá no 3º mandamento, em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, você vai ver que esse tomar significa carregar. E quem carregava o nome de Deus era o sacerdote. O sacerdote tinha o nome de Deus escrito em 2 pedras aqui no ombro, em 12 pedras aqui no peitoral dele. E ele levava esse nome, o nome do povo de Deus. E o povo de Deus recebia a bênção do sacerdote. Quando o povo de Deus recebia a bênção do sacerdote, o povo saía carregando o nome de Deus. E quando eles saíam carregando o nome de Deus, cada vez que eles faziam qualquer coisa que contradissesse a santidade de Deus, eles tomavam o nome de Deus em vão. Então, se você escreve um cheque sem fundo, você toma o nome de Deus em vão. O pastor, eu entreguei os livrinhos lá para vender, e ele falou assim: pode receber como, pastor? Eu falei: do jeito que for, irmão, pode ser dinheiro, pode ser cheque. Ele falou assim: melhor só dinheiro, viu, pastor? Como? No meio do povo de Deus, nós nos reunimos para tomar o nome de Deus em vão, porque dar cheque sem fundo é levar o nome de Deus. Se você xinga alguém, você
toma o nome de Deus em vão. Se você olha para uma mulher de maneira inconveniente, você toma o nome de Deus em vão. Se você mente, você toma qualquer coisa que não corresponda à santidade de Deus, porque você carrega o nome de crente que você faz, é tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, qual é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou levando muito tempo aqui nessa parte, mas eu acho que ela é importante. Quantos são os mandamentos? 10, né? Nós somos críticos dos católicos romanos, porque supostamente eles não obedecem qual dos mandamentos? Que seria o segundo. Você sabe que eles dividem, eles pegam o primeiro e o segundo mandamento, eles colocam juntos, para eles é um mandamento só, e eles pegam outro mandamento e dividem em 2, para manter 10, porque seriam 9, né? E aí uma pergunta, os 10 mandamentos são válidos hoje? São válidos, não é? Vale hoje, todo mundo concorda comigo? Se tiver dúvida, você vai ter que comprar o livrinho. Olha eu fazendo propaganda. Então são 10 mandamentos. E o que eu faço do quarto mandamento? Ora, a gente vai ter diferentes respostas. A resposta mais radical vem dos adventistas de sétimo dia. Eles dizem, não, é um dia na semana, certo, o sétimo que eu conto a partir do primeiro, chegou no 7, 18 horas, eu faço como o judaísmo, e aí eles seguem, fazem todo o legalismo da lei, e assumem sobre si. Esse é um extremo. Qual que é o outro extremo? Não, gente, não tem dia não. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia eu amo o Senhor, não é assim? E aí, eu faço o que do mandamento? Joga fora. É isso que hoje nós fazemos, nós jogamos fora. E é óbvio que, ainda que não seja a estrita ideia do conceito de guardar o sétimo dia, a ordenança bíblica é de que eu tenho que guardar um dia. É óbvio. Ou eu tenho que riscar. Você chega lá, primeiro, segundo, terceiro, risca o quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, nono, pronto. Alguma coisa tem que ser diferente. E a gente entende na vida do povo de Deus, no cristianismo neotestamentário, que a igreja passou a guardar o primeiro dia, que é o dia da ressurreição. Cheio de imagens nesse processo, não dá para explicar a teologia bíblica toda disso aqui agora. Mas o fato é que Deus espera de nós que nós guardemos um dia. Eu costumo ilustrar, e eu acredito que é isso mesmo, que Êxodo 19 é uma introdução, uma introdução, um contrato de casamento. Já leram Êxodo 19? Olha, eu fui, tirei vocês, libertei vocês com asas de águia, e vocês vão ser o quê? Minha nação eleita, meu povo de propriedade exclusiva, não é? Vocês vão ser esse povo aí muito especial, muito específico. Tem uma palavrinha ali, que dá essa ideia de exclusivo, e que depois o apóstolo Pedro vai repetir lá na sua epístola, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, etc., que é a maneira como o noivo olha para uma noiva. Já viu o noivo? O noivo é um bicho ciumento. Ele escolheu aquela moça e agora é dela. Se alguém encostar a mão na minha noiva, eu sento uma bolacha na cara. É minha. Exclusiva. E ali, na verdade, o que Deus está propondo para o povo de Israel, que é a igreja de Deus no Antigo Testamento, é o quê? Um casamento.
Então, na verdade, o que Deus está dizendo nos 4 primeiros mandamentos é o seguinte: primeiro mandamento, querida, não dá para ter outro, sou só eu. Segundo, mulher minha não carrega foto de outro na carteira. Terceiro, quando você casar comigo, no fim do seu nome vai o meu. Se você der cheque sem fundo na praça, meu nome vai para o Serasa. Em quarto lugar, querida, eu te amo 7 dias por semana, 24 horas. E eu não espero de você menos do que isso. Mas eu sei que durante a semana a gente se ocupa com cuidar dos meninos, limpar a casa, preparar as coisas, fazer todas as coisas corriqueiras. Mas é o seguinte, eu quero que você separe um dia para mim. É isso que Deus está dizendo. É a nossa dedicação de exclusividade do tempo diante de Deus, que Ele requer de nós. Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Pratique os primeiros 4 mandamentos. Como é que você ama o próximo como a você mesmo? Pratique os outros 6. Então, a primeira coisa, o seminarista chega lá para falar: pastor, estou pensando em casar com essa moça, será que Deus quer que eu case com ela? Fala assim: vai na casa dela, olha como ela trata os pais, porque se ela respeitar a autoridade dos pais dela, ela aprendeu o 5º mandamento, que é honrará teu pai e... Então ela vai entender o princípio de autoridade bíblica e ela vai te honrar. Mas se ela não souber honrar os pais, toma cuidado, você pode estar arrumando um problemaço no seu ministério. É assim que eu amo o próximo, respeitando a autoridade. Eu amo o próximo amando a vida, não assassinarás. Eu amo o próximo amando a fidelidade, não adulterarás. Eu amo o próximo respeitando a propriedade privada, respeitando os limites de todas as coisas. Eu não vou roubar, não vou furtar. Eu amo o próximo amando a verdade, por isso eu não dou contra ele o quê? Falso testemunho. E o último mandamento é Deus dizendo assim: querida, se você precisar de qualquer coisa, fala comigo, eu sou seu marido. Não cobiçarás. Você não precisa cobiçar nada. Essa história começa lá em Êxodo capítulo 19. Como é que termina o livro de Apocalipse? É o casamento, gente. A proposta de casamento está em Êxodo 19, o contrato de casamento está em Êxodo 20, a consumação do casamento está em Apocalipse. É um grande contrato. E Deus, então, no meio desse processo, nos ensina, ou nos ordena a fazer o quê? Ensinar a sua lei. Então, tudo isso para mostrar para vocês que é importante, que é fundamental, que nós tenhamos um projeto para educar. E eu não posso ficar simplesmente dependendo dessa educação pública que está aí, que está na mão de um governo, que está na mão do Estado e do governo, que são o quê? Ímpios! Nós não vivemos num Estado cristão. Então, cada vez que a gente alegremente manda o nosso filhinho de 5, 6 anos para a escola, com a mochilinha dele nas costas, para chegar lá na escola, a gente está mandando o nosso filho para a cova dos leões. Porque eles vão ser bombardeados com um ensino, com uma mentalidade, com uma visão de mundo que não é cristã. Então, o que seria uma educação cristã? Educação cristã é ensinar tudo, ciências, matemática, literatura, artes, dentro de uma estrutura, de uma visão de mundo bíblica integrada. Ensinar os estudantes a relacionarem todas as disciplinas acadêmicas à verdade de Deus, a autorrevelação de Deus na Bíblia,
enquanto eles detectam e criticam as afirmativas da visão de mundo não bíblica. Mas isso eles não vão aprender em escola pública. Eu costumo dizer o seguinte: não, pastor, mas nossa igreja é boa, é forte, nossa igreja tem educação, tem escola dominical aí, pastor, é legal, é 10. Vou fazer uma conta com vocês têm que me ajudar porque eu sou teólogo, não sou matemático. A lei brasileira diz que o aluno tem que ir, que a escola deve oferecer 200 dias letivos por ano, 200. Na minha época era 180, a vida era mais fácil. 200 dias letivos. Vamos supor que um aluno médio, passe 4 horas por dia de educação na escola. 4 vezes 200. Nossa, vocês são pior de matemática que eu, gente. 4 vezes 200? Aí, valeu, hein, gente? 800. Ok. Vamos supor que você tenha uma boa educação bíblica na sua igreja, tá? E que você tenha uma escola dominical, onde essa criança vai passar 1 hora por domingo na escola dominical da sua igreja, que seja muito bom, que seja uma pessoa lá treinada, que fez um curso superior para dar aula, porque lá na escola o cara fez curso superior para dar aula. Certo? Então vamos imaginar. Quantos domingos tem num ano? Todo pastor sabe isso, gente, 52, isso aí é conta de pastor. Então, 52 vezes 1 hora, essa é fácil, gente. Quantas horas dá? Ah, valeu, hein? Vocês estão ruim de matemática, puxa vida, hein? São 52 horas de educação, tá? Vamos supor que você seja de uma família estruturada, tranquila, crentes que nunca tem problema, que não tem dificuldade, que não trabalham das 7 da manhã às 8 da noite, e que você consegue de fato chegar na sua casa, seus filhos estarem prontos, e durante 1 hora você vai dar instrução bíblica para os seus filhos na sua casa, todos os dias, de domingo a domingo. Ok? Então vai lá, quantos dias tem um ano? Aí, 365. Vezes 1 hora por dia, dão quantas horas? Muito bem, agora você pega 52 horas da escola dominical e soma com 365. Quanto vai dar? Muito bem, 417. Você ainda está perdendo para a educação da escola em quantas horas? Mais de 1 ano de horas, né? A educação escolar toma muito mais tempo na vida dos nossos filhos do que qualquer outra educação religiosa que nós venhamos a dar a eles. E é por isso que os nossos filhos chegam num ponto da vida em que eles começam a fazer o quê? Vazar. Eles começam a ter tanta influência do mundo e de todas as coisas, a visão de mundo começa a se tornar tão permeante na vida deles, que eles começam a cair fora da igreja. E nós achamos que está tudo bem, que se a gente tiver boa educação pública, tudo vai muito bem. Isso não é verdade. Nós precisamos de uma educação cristã no nosso país. Se nós queremos ver alguma mudança de fato nesse país, não espere que a nossa escola pública vá mudar essa corrupção que está em Brasília. Nós só vamos tirar os corruptos de hoje e substituir por outros corruptos. É só isso que nós vamos fazer. Nosso povo não tem fibra moral, não tem de onde tirar moral de lugar nenhum. Nós somos os ladrões da pátria. No que nós pudermos roubar, nós vamos roubar. A gente critica os políticos porque eles roubam bilhões, a gente rouba centavos, então a gente é ladrão de galinha. Mas os ladrões da pátria somos nós. Nossos valores morais. E então nós precisamos somar o esforço da igreja com
os braços de ministério da igreja, e um fundamental deles chama-se educação cristã. Eu não tive tempo de sentar e fazer a pesquisa, mas você tem ideia, no município de Niterói, quantas escolas cristãs existem? Não deve ter meia dúzia. Alguém sabe me dizer o nome de uma escola cristã em Niterói aqui? Ok, que é problemático, certo? Tem um bom ensino moral. Ok? E morre mais ou menos por aí, né? Eu sei que tem, eu sei que algumas escolas estão associadas à associação, são aqui de Niterói. As fortes são católicas, mas as que atendem a grande população são as públicas. E não adianta você dizer que, não, escola pública o ensino é neutro. Não, eles ensinam lá de... Mentira, gente, ninguém ensina nada neutro na face da terra. Não existe neutralidade em nada, muito menos no ensino. O indivíduo que vai ensinar, ele ensina aquilo que ele ele ensina aquilo que ele crê, ele ensina aquilo que ele acredita, ele transmite a visão do mundo que ele tem para o seu aluno. Pode ser na escola, pode ser na aula de matemática, tá? Aula de matemática. Qual a diferença de ensinar matemática numa escola pública, numa escola secular e numa escola cristã? A gente tem uma piadinha, mas não é tão piada. É que na escola secular, 1 mais 1 é igual a... Gente, pode falar. 1 mais 1 é igual a... E 2, né? E na escola cristã? 1 mais 1 é igual a... 2. Aleluia, né? Mas para e pensa um pouquinho comigo. Eu posso ensinar que 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma? Posso. A escola secular é competente para ensinar isso? É. E o menino sai de lá e ele aprende que 1 mais 1 é igual a 2? Ele aprende, talvez. Só que na escola cristã eu ensino para aquela criança que 1 mais 1 é igual a 2, e que esse 1 mais 1 é igual a 2 não é fruto simplesmente de um mundo que se criou a si mesmo, mas de um Deus que é um Deus que tem uma profunda lógica, que nos ensina através do mundo quem Ele é. Eu aprendo a respeito de Deus na matemática. E isso faz com que, olhando para essa revelação de Deus na criação, eu glorifique o nome de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais são? Romanos capítulo 1. Mas lá em Romanos 1, quem lembra? Abre aí sua Bíblia. Romanos 1, capítulo 21. Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. É na criação que eu consigo perceber os atributos de Deus, agora porque eu fui convertido, porque eu sou crente. Então o incrédulo, ele enxerga 1 mais 1 é igual a 2. Ok, muito bom. Mas o cristão não, ele vê 1 mais 1 é igual a 2, isso é fruto de um Deus lógico que criou essa lógica, que criou esse universo, que criou essa matemática, que criou a física, que criou a arte. Essa é a diferença do ensino cristão
para o ensino secular. Agora, veja a conclusão do apóstolo Paulo. Essas coisas são, os atributos de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas, e porque os homens não reconhecem isso, ele diz assim: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. 1 mais 1 é igual a 2. Aleluia! Então não se iluda de que educação é uma coisa sem importância. Foi uma preocupação dos crentes no primeiro século. Justino o Mártir, Clemente de Alexandria, Agostinho, os grandes chamados pais da igreja, valorizavam profundamente a educação. Justino diz: crer é o que nos move, e por isso está registrada essa ação. Ele creu na superioridade do cristianismo, e ele foi ao imperador romano implorar autorização para abrir uma escola cristã em Roma, no primeiro século. Clemente de Alexandria escreveu uma obra chamada O Educador, na perspectiva do cristianismo. Agostinho era revolucionário na sua pedagogia. Por aí se conclui com bastante clareza que para aprender é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. Ele estava falando da maneira de ensinar, que isso é próprio do cristianismo, que não deve ser por constrangimento. Na instrução aos catecismos, aos catecúmenos, Agostinho diz: por esse amor, portanto, como por um alvo proposto, pelo qual digas tudo o que dizes, o que quer que narres, faze-o de tal forma, que aquele que te ouve ouvindo creia, e crendo espere, esperando ame. Isso vale para a aula de física, vale para o curso de português, vale para a aula de geografia. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não chegar em casa e dizer: eu já ouvi isso muitas vezes, eu já tinha dito isso muitas vezes, eu odeio matemática. Já falou isso? Você não pode odiar a matemática. Você não pode odiar matemática. É quase a mesma coisa que dizer assim: eu odeio o livro dos Salmos, porque é criação de Deus. Criação de Deus. Ora, a reforma protestante, queridos, foi um grande impulso nos processos educacionais, porque quem abraçava a reforma, abraçava a visão de mundo da reforma, todas as coisas que vieram no pacote. A reforma, então, foi uma grande revolução naquele tempo, e Lutero falou muitas coisas dentro do pacote reformado. Ele falou sobre educação. Aliás, tem um livrinho aqui da Vida Nova, depois que você passa lá e comprar o meu, você vai lá, do Cavaco, Cuidado com o Alemão, tá? Nesse livrinho ele tem um capítulo sobre educação na reforma. Vai lá ver. Vai lá ver. Lutero escreveu uma carta, entre outros escritos, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, em 1524. E aquele país recebeu... A Alemanha hoje é a maior potência europeia, esqueceu da fé, esqueceu de Deus, esqueceu de tudo isso, mas eles ainda têm um fruto de uma educação. Em 1524, Lutero disse: em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças, quando não as educamos. A gente às vezes faz a nossa confissão de pecado individual, né? Porque a gente tem uma carteira de pecado grande. Fala sério.
Às vezes a gente nem confessa, a gente faz já genérico, né? Deus, no finzinho da oração, assim, ai Deus, perdoa os pecados, vai. O Senhor já mandou Jesus Cristo, Ele já morreu mesmo e tal. Não. A Bíblia nunca trata pecados assim. Primeiro eu tenho que aprender a pedir perdão pelos meus pecados, e pecado tem nome. Então você tem que chegar diante de Deus e dizer o nome do seu pecado e confessá-lo. Você não precisa escrever no papelzinho, nem jogar na fogueira, nada disso. Mas diante de Deus, você e Deus, você tem que pedir perdão. Mas nós cometemos pecados coletivos. Então, assim como eu posso deixar de educar individualmente os meus filhos, eu posso deixar e esquecer de educar coletivamente as nossas crianças. É isso, a respeito disso aqui que Lutero está falando. Nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus. E nenhum merece maior castigo do que o pecado que cometemos contra as crianças. Quando nós acreditamos que a educação estatal vai suprir o que elas precisam e elas vão glorificar o nome de Deus por isso. Nós somos crentes do Estado. Nós somos crentes do governo. A Bíblia nunca nos autorizou a isso. No contexto da educação medieval, a mentalidade tomista tinha a ideia de que o clero e a corte precisam ser preparados. Com a reforma se quebrou esse pensamento, surgiu a Renascença, o humanismo, século XV, século XVI, e aí surge então aquilo que nós chamamos de humanismo cristão. E um dos grandes representantes foi exatamente João Calvino. Calvino tinha um propósito muito claro, muito definido na sua filosofia educacional. Ele foi o grande pastor de Genebra, ele não era o prefeito de Genebra, ele não era o gestor de Genebra, mas ele, porque era o pastor de Genebra, ele tinha grande influência. E ele então queria que as crianças de Genebra viessem a ser úteis à sociedade, mas que as suas mentes fossem formadas pelo ensino das Escrituras. Então ele queria que aqueles futuros cidadãos fossem preparados não somente na fé bíblica, mas na linguagem, nas humanidades. Calvino fez algo revolucionário. Ele dizia que ele queria ensinar as artes, as escrituras e as ciências. Ele queria preparar jovens para o ministério e para o serviço do governo. E ele faz o quê? Ele abre escolas para todos. Para meninos e meninas. Ele abre escolas para os filhos dos pobres. 1536, Calvino apresentou um plano ao Conselho Municipal que incluiu uma escola para todas as crianças, na qual elas teriam esse ensino gratuito. Mas era diferente do que a gente tem hoje. Nós temos uma obrigação de estudar aquilo que nós chamamos de a revelação geral de Deus, as ciências. Isso deve nos levar a glorificar o nome de Deus. Eu me lembro uma vez, eu fui num acampamento da igreja, e um jovem era estudante de física e gostava muito de astronomia. E ele pegou uma meia dúzia da gente que estava por ali e falou assim, vamos sair um pouquinho aqui da luz. E a gente foi para uma região do acampamento bem escura, não tinha iluminação. E aí ele começou a apontar para o céu, do jeito que esses caras doidos gostam, né? Ali a ursa maior, a ursa menor, o fiote da ursa, não sei o que e tal. E, ó, o senhor faz o desenho aqui, ó, o senhor vê e tal, etc. Não é astrologia, tá? É astronomia, ok? E lá para as tantas, eu olhando assim, ele chegou por trás de mim, eu olhando numa direção do céu assim, ele falou, pastor, está vendo essas nuvens assim, ó, que estão fazendo um formato mais ou menos assim? Eu falei, estou. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma das coisas que ele falou. A ursa maior ou menor, não vi nada. Ele falou assim, pastor, isso é a Via Láctea, é onde a gente mora. Que coisa tremenda.
Me veio no coração o Salmo 8. A majestade de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do universo. A pergunta: que é o Filho do Homem? Quem somos nós nesse universo grande de Deus? E o coração da gente começa a se encher de graças e dizer: Deus, tão pequenos que somos. E o Senhor fez isso. Querido, se você não souber glorificar a Deus pela criação dEle, pelas coisas que Ele fez, se você não conseguir reconhecer na revelação geral do nosso Deus a grandeza dEle, e ainda assim a preocupação dEle com os seus, você não vai conseguir entender o que Deus quer de você no mundo. Pior, você vai deixar que os nossos filhos passem por esse mundo sem entender essas coisas. O humanista cristão João Calvino fundou então a Academia de Genebra, que influencia por séculos. Os calvinistas franceses, chamados de huguenotes, abriram 2.000 escolas na França. E hoje, você vai à França, e eu conheço o diretor dessa associação que eu faço parte, para a França. Lá, hoje, por causa do secularismo, se um professor resolver ser professor de uma escola cristã, ele perde a aposentadoria, perde todos os benefícios sociais, perde tudo. Porque o Estado não tolera a educação cristã. Não tolera. E aí você olha para a França, tem meia dúzia de escolas cristãs. Porque é difícil achar quem quer pagar o preço. E vocês acham que no esquema que está a educação brasileira, nós vamos muito longe? Se nós não tivermos força, se nós não tivermos volume de escola, se nós não estivermos formando cristãos conscientes do seu papel, não só para adorar no domingo, que é tão importante e fundamental, mas para ter um papel diferenciado na sociedade, na cultura, como agentes políticos, como agentes sociais. A curva da nossa nação é morro abaixo. Aí você vai dizer assim: não, mas eu sei, pastor, é só assim, só vai piorando mesmo, Jesus está voltando, então vamos cruzar o braço, vamos deixar. Tem 2.000 anos de cristianismo e Jesus ainda não voltou. Eu tenho certeza que Ele vai voltar, isso eu sei. Segunda coisa, eu tenho certeza que quando nós pregamos o Evangelho, segundo o apóstolo Pedro, nós aceleramos a volta de Cristo, não é? Nós apressamos, essa é a expressão bíblica. Eu tenho certeza dessas coisas. Mas enquanto o Senhor não vem, a igreja dele foi chamada uma obra. E nós precisamos fazer. E nessa obra encontra-se, entre outras coisas, a educação cristã escolar. John Knox, que foi discípulo de João Calvino e fundador do presbiterianismo, e eu sou pastor presbiteriano, espero que vocês me perdoem por isso. Ele foi para o seu país de origem, a Escócia, e ele planejou um sistema nacional de educação para conduzir a Escócia ao bem-estar espiritual e material. Depois você lê Deuteronômio capítulo 6, para você ver o que Deus diz lá a esse respeito. Muito bem, quando veio a reforma, e a reforma propôs educação, veio o quê? A contra-reforma, que foi o movimento do catolicismo para combater a reforma.
surgiram várias sociedades, vários movimentos. Um deles foi a Sociedade de Jesus, de Inácio de Loyola. Esse pessoal veio para o Brasil. Qual que é a maior cidade do Brasil? São Paulo. Se você for a São Paulo e dizer assim, eu quero conhecer aonde São Paulo nasceu, sabe aonde vão te levar? Quem sabe? Eles vão te levar num lugar chamado Pátio da Escola. É o Marco Zero de São Paulo. A maior cidade do Brasil nasceu dentro de uma escola jesuíta. Não é à toa que a cidade chama São Paulo. E que em volta tem o quê? Santo Amaro, São Caetano, Santo André, santo e santo e santo. Ué, é. Olha aqui para o Rio de Janeiro. É uma visão de mundo, gente. A visão de mundo está aonde? A visão de mundo que nós temos, ela está no nome das coisas que tem ao nosso redor. É a expressão que as pessoas têm do mundo. Então, antes de ser cidade, São Paulo foi uma escola. E assim surgiu. Então nós temos que lembrar que nós vivemos numa batalha de visões de mundo. Ao longo da história ainda tivemos um pietista chamado João Comênios, um pastor. Ele escreveu em 1630 um livro chamado Didática Magna. Ele lia a Bíblia e ele olhava para a educação. E ele é chamado de pai da didática moderna. Pai da didática moderna. Seus princípios educacionais, ensinar tudo a todos, que inclui conhecimento, moralidade e piedade na vida. E aí então nós temos esses vários nomes. É interessante. Tudo isso aconteceu dentro ainda do mundo que vivia cercado ou que era controlado pelos chamados estados monárquicos, as monarquias. E a gente lê na história, a gente olha e a gente sabe que quando o governo está na mão de um homem só e a impiedade impera, as consequências são terríveis. Os reis diziam, a lei sou eu determino a vida e a morte. Ora, quando isso parte de um Deus bom, nós podemos confiar, Deus é rei. Mas quando isso parte de homens ímpios, o pior pode acontecer. Isso tem a ver com a educação. A gente gosta muito da democracia, de poder eleger pessoas, né? De colocar, ainda que a gente não tenha quem eleger. Eu fico pensando, se tiver eleição, quando tiver eleição no Brasil, eu não sei em quem eu vou votar. Não, parece que não existe, né? Parece que não existe. Mas ainda assim nós prezamos o quê? Nós prezamos a democracia. Ela permite que as diferentes religiões e pensamentos convivam e caminhem juntos. Ora, homens, famílias na Europa, no Reino Unido, na parte calvinista da Europa, na Holanda e etc., eles começaram a ser perseguidos. E na perseguição sofreram profundamente. E eles então resolveram migrar, eles foram fundar aquilo que depois ficou chamado como a Nova Inglaterra e que hoje nós entendemos como os Estados Unidos da América. Esse pessoal saiu em navios para fundar um novo mundo, para eles era o novo mundo, a tal da América. Saíram primeiro os peregrinos do Mayflower, uma história famosa, tem filmes a respeito. Depois saíram os puritanos do Arbela, 10 anos, chegaram lá naquela terra nova de mãos abanando para construir um mundo novo. Eles precisavam de construir casa, aprender a plantar, aprender a colher, abrir comércio, fazer tudo. Eles não tinham nada, chegaram lá no zero, certo? Foi aí que surgiu o famoso Dia Nacional para os americanos de Ações de Graças, porque eles
passaram fome no começo. Eles plantavam, mas não conheciam o clima, então eles perdiam as plantações, até que eles conseguiram finalmente aprender o clima depois de algum tempo, e aí eles trouxeram as primícias daquilo que colheram diante de Deus. Foi daí que esse dia depois tornou-se mundial e assim. Mas eles foram lá construir um mundo novo. O que aconteceu? Eles chegaram lá e logo, depois que chegaram, eles se preocuparam com uma coisa bem básica: construir escolas. Eles chegaram nos primeiros anos do século 17, em menos de 10 anos, eles começaram uma escolinha. Essa escolinha chamava-se Harvard. Quem sabe o nome, de onde vem o nome dessa escola? Harvard. Hã? John Harvard, né? Mas eu quero saber quem é. Na matemática vocês ficavam calados, agora vocês estão sabendo tudo, né? Mas eu quero saber quem era John Harvard. Um pastor puritano, congregacional. Ele tinha 400 livros e um dinheiro que ele deu para começar essa escola, e ele ganhou o nome. Preocupação tremenda. Esses puritanos fundaram nos 150 primeiros anos, mais de 150 colleges naquela região, porque eles sabiam que precisavam educar. Tem uma outra escolinha, o Harvard, aliás, se você olhar o escudo de Harvard, no meio está escrito Veritas, isso vem da Bíblia. Todos os escudos, os símbolos dessas escolas têm a ver com Bíblia e Deus. Essa tradução não está boa, eu deveria ter mudado, mas vai lá. Depois de Deus, isso é um documento que eles escreveram, lá em Massachusetts naquela época. Depois de ter Deus nos levado a salvo para a Nova Inglaterra e construirmos nossas casas e providenciarmos o necessário para a subsistência, assim como os lugares convenientes para o culto a Deus. Olha a ordem. A gente precisava primeiro sobreviver e cuidar da nossa família. Depois a gente precisava organizar a nossa vida religiosa e ter onde cultuar a Deus. Em terceiro lugar, organizar o governo civil, tem que ter governo. E o próximo passo que desejávamos dar era promover o ensino, perpetuá-lo para a posteridade. Temíamos deixar depois de nós um ministério iletrado para as igrejas, quando os nossos ministros viessem a deitar-se no pó. Educação. Eu citei já 2 países, Alemanha e Estados Unidos. Não citei como um todo, mas vou citar agora, Suíça. Todos fruto da reforma protestante. E lá atrás tiveram o quê? Educação escolar cristã. Brasil? Uma visão de mundo diferente, gente. Né? Bem diferente. Então, os puritanos estabeleceram as bases para aquilo que nós chamamos de hoje de democracia moderna, lutaram ao sangue para isso. Quando eles escrevem em 1647 a lei que estabelece as escolas do estado de Massachusetts, eles dizem assim: sendo um dos principais propósitos daquele velho enganador, Satanás, afastar os homens do conhecimento das Escrituras, e aí vem toda a lei para a promulgação de escolas. Era assim, em todas as vilas com mais 50 de
famílias tinha que ter uma escola que ensinasse os alunos a ler e escrever. Nas vilas com mais de 100 famílias, as crianças deveriam ser educadas com o fim de estarem aptas a entrarem no Harvard College. Havia uma visão clara. Uma universidade fundada agora em 1700, lembra? Nós estamos falando aqui de 1600 e pouquinho. 1701 fundaram Yale. Yale fica na cidade de New Haven. Eu fui lá visitar uns 4, 5 anos atrás, não lembro direito. Nós temos um convênio com essa universidade. Sabe quantos livros tem na biblioteca de teologia da Universidade de Yale? Alguém quer chutar? Só assim para... Só um chute, vai. Quantos? Não, 40 mil tem a minha biblioteca aqui, no Under Jumper. 100 mil? 100 mil não. 2 milhões. Na biblioteca de teologia, 2 milhões de livros. Sabe por que fundaram Yale? Porque 50 anos depois de Harvard ter sido fundada, começou a fugir dos seus propósitos. Esse é um grande perigo da educação cristã. Fundaram Yale. Yale, está escrito aí no escudo de Yale, Lux et Veritas, luz e verdade, que é o que está escrito em hebraico aí no meio, Orim Vetamim. E até os anos 40 do século passado, Yale ainda era uma instituição cristã. A partir dali se deteriorou. Hoje essas grandes universidades, Harvard, Yale e a próxima que eu vou falar que é Princeton, todas elas se desviaram do cristianismo e não só isso, se tornaram centros de pensamento anticristão. Educação cristã é algo para ser feito com cuidado. Foi de Princeton que saíram missionários ao redor do mundo inteiro, inclusive o missionário presbiteriano que veio para o Brasil e que começou aqui no Rio de Janeiro a Igreja Presbiteriana do Brasil. Simonton. Começaram o Log College. Até os anos 40 do século passado também era uma escola cristã, uma universidade cristã. Perdeu-se. Os piores sociólogos do mundo, aqueles mais anticristãos que você possa imaginar hoje, saem de dentro de Princeton, infelizmente. É uma luta, queridos, educação cristã é uma luta, e não é para os fracos. Mas nós carecemos de homens e mulheres desejosos de ver a educação cristã prosperar. Os motivos da decadência da educação cristã nos Estados Unidos foram vários. Guerras com os nativos, morte das lideranças. Interessante, né? Aquilo que Deus promete nos dar, também é aquilo que pode nos matar. A prosperidade econômica na nova geração fez com que eles desistissem da educação. Tinham uma visão distorcida do lucro, se afastaram dos princípios, a falta de contato com as escolas principais nos pontos principais, e aí os ideais foram embora. Hoje o movimento escolar cristão nos Estados Unidos é um movimento de luta, é um movimento minoritário. Cada 2 anos eu vou lá me encontrar com as lideranças mundiais dessa associação que eu sou parte, estou indo lá agora em julho de novo, e lá eu ouço as histórias que acontecem ao redor do mundo. Quais os 2 lugares onde a educação cristã escolar mais prospera hoje no mundo? 2 chances para vocês. Esse aí a gente chega ali daqui a pouco, mas uma educação escolar cristã, quem quer chutar aí? Chute, eu sei que vocês não têm muito acesso a essas coisas. África. Gente, daqui 15, 20 anos, a África vai estar mandando missionários para o mundo. Pode ter certeza.
Pode ter certeza. Hoje a África é o lugar aonde a nossa associação tem o maior número de alunos no mundo. Às vezes nós recebemos outras associações dentro da nossa associação, assim, eles vêm literalmente em milhões. Milhões. E nós continuamos nessa luta, precisamos lutar. Interessante, no Brasil, o nosso missionário Simonton, que chegou para trazer a igreja presbiteriana para o Brasil, ele encontrou uma situação interessante. De 1500 até 1850, a igreja católica dominava absolutamente tudo. Então, você aqui no Rio deve ser igual em São Paulo, não deve ser diferente, mas eu não conheço bem a história. Lá em São Paulo tem os chamados cemitérios protestantes. Por quê? Porque os protestantes não podiam enterrar seus mortos no cemitério católico. Aliás, o protestante ele não podia nascer, porque a igreja católica controlava o batismo e o certificado, a certidão de nascimento. Não podia casar, porque a igreja católica controlava a certidão de casamento. E não podia morrer, porque a certidão de óbito também era tudo eclesiástico, era uma mistura da igreja com o Estado absoluta. Quando começaram a negociar com os ingleses exigiram a abolição da escravatura, todas essas coisas. Os ingleses eram o quê? Qual a religião predominante da Inglaterra? Protestante anglicana. Então, o que eles faziam? Eles só podiam ter os seus cultos nos navios, lá nos navios, aqui na Baía de Guanabara. Me contaram, não sei se é verdade, que essa expressão para inglês ver, já viram? Isso é para inglês ver. É porque eles tiraram aqui da costa os escravos e jogaram para o interior, para dizer, não, nós não temos escravos, era para inglês ver. Todo mundo sabia que tinha escravidão, mas para inglês ver, eles tiraram da costa os escravos. Passados alguns anos, começaram a chegar com essa pressão econômica, tá? O governo precisou ceder que os protestantes tivessem os seus cultos aqui na terra, né? Não nos navios. Depois eles permitiram que se fizessem os primeiros locais de culto. Se vão cultuar, tem que ter um local de culto. Era proibido que os locais protestantes fossem parecidos com igrejas. É por isso que o protestantismo brasileiro é muito baseado no anticatolicismo. O que é um protestante? O que é um crente no Brasil? Crente é aquele que não faz o que católico faz. Exatamente. Se católico faz, então não faço. Não faço, né? Então, se você perguntar assim, quem que é um crente verdadeiro, ele não faz 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Não fuma, não bebe, não joga e não dança. Essas eram as 4 características principais do protestantismo nosso. Quando o cara virava crente, ele parava de fazer as outras coisas não importavam, mas se ele parasse de fazer essa, ele virava crente. Está cheio de crente por aí, né? Eu tinha um amigo que ele jogou na seleção brasileira, né? Eu falava, rapaz, você é crente mesmo, viu? Você não fuma, não bebe, não dança e não joga, eu falava para ele, mas ele não gostava muito disso, não. Então os protestantes entraram e aí chegaram os primeiros evangelistas aqui, os Kelleys, congregacionais. Alguns anos depois chegou Simonton. Simonton viveu uma vida curta. Ele está enterrado num dos cemitérios dos protestantes, lá em São Paulo. Ele teve uma filhinha, a esposa morreu imediatamente depois e logo passado um tempo ele morreu. Ele deixou um diário. No diário dele, um dos sermões, dos registros que existem lá, 5 pontos para implantar o reino de Deus no Brasil, escrito em 1867.
Ele dizia: a vida santa do cristão, crente tem que ser crente, né? Senão vira hipocrisia. Levar a palavra de Deus, transmitir oralmente pela pregação e pelo convite para ir ao culto, pregar o evangelho pelas pessoas designadas, os pastores, e estabelecer escolas. E o presbiterianismo seguiu durante algum tempo essa tradição. O cunhado dele, em 1870, na casa dele lá no centro de São Paulo, começou uma escolinha chamada Mackenzie. Hoje uma comunidade de alunos de 48 mil. Mas a semelhança de outros dos Estados Unidos, também perdeu a essência. Já há mais de 20 anos que a nossa igreja vem tentando trazer de volta o Mackenzie para a visão de fé e verdade que ela devia ter. Aliás, essa pedra que está no prédio, que a gente chama de prédio 1 no nosso campus, esse prédio foi construído em 1894. Está escrito lá nessa pedra, de esquina, Mackenzie College, 1894, dedicado às ciências divinas e humanas. É uma luta para um resgate. Hoje nós temos escolas ao redor do Brasil, essa Associação Brasileira de Instituições Evangélicas de Ensino, não é? Essa é a estatística do ano passado. Ela acolhe nessa associação 865 escolas. E é triste de ver esse número, meus queridos. Não são nem 500 mil alunos em todas as escolas associadas. Vamos colocar que tenha muitas que não são. A gente chega no Brasil a 1 milhão de alunos em escolas cristãs. Isso é menos do que uma gota no oceano, na realidade que a gente vive. Menos do que uma gota. A associação da qual sou parte começou em 78, hoje está em 115 países, 5,5 milhões de alunos, escritórios espalhados ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós temos agora 140 escolas em 23 estados, chegamos aí a 40 e poucos mil alunos que são atendidos com uma educação cristã relevante. Então aqui eu estou diante de líderes, estou diante de irmãos crentes que amam o Senhor, que foram chamados para viver a vida cristã na cidade de Niterói. E aqui fica o meu desafio para vocês. Niterói precisa de escolas cristãs. Você quer ver esse município mudado? Continue a pregar o Evangelho, continue a abrir igrejas, continue a fazer bom trabalho, mas abra escolas. Daqui 20, 30 anos, 40 anos, quem sabe aqueles que são os nossos políticos, abre uma grande aspas, crentes, vão ser diferentes dos que estão aí, porque os que estão aí, 90% deles me envergonham. Quebram o terceiro mandamento, tomam o nome de Deus em vão, se elegem em nome de Deus, mas não carregam de verdade o nome de Deus. Ou seja, tomam o nome de Deus em vão. Vergonha nossa. Vergonha nossa. Nós precisamos de uma educação efetiva, precisamos de uma educação verdadeira, escolar no nosso país.
Pensamentos iniciais, pensamentos finais. A fé cristã, queridos, ela está envolvida em uma batalha que a gente espiritualiza demais. Lembra lá o apóstolo Paulo falando que nós não lutamos contra a carne, o sangue, mas contra o quê? Nós lutamos contra principados, potestades, contra o quê? Fortalezas, não é? A gente, isso aí é um movimento espiritual. A gente tem muito dessa batalha espiritual, que o pessoal fica vendo capeta pendurado em, né? Quem leu O Mundo Tenebroso lembra, né? Que os demônios ficavam sentados assim no fundo, olhando o culto e tal, um negócio impressionante, mas não tem nada na Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá na carta aos Coríntios, que essa nossa luta contra essas fortalezas, ela acontece no âmbito da nossa mente. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 2 Coríntios, no capítulo 10. No verso 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Aí a gente vai e espiritualiza, né? O texto diz assim: anulando nós sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma categoria de pensamento da filosofia, que significa um pensamento, para ser bem simplista, tá? É um pensamento que ele parece ter uma lógica e parece ser verdadeiro, mas ele é falso, ele é mentiroso, porque ele não corresponde à realidade. Nós temos que anular na cabeça os sofismas, e assim toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma batalha que nós travamos, sim, quando começamos o nosso culto, sim, quando nós vamos à nossa escola dominical, sim, quando numa escola cristã os alunos sentam lá na primeira, segunda, terceira e até a última carteira, até a última fileira, e nós travamos uma batalha para cativar pensamentos. Isso exige de nós sabedoria, isso exige de nós conhecimento, isso exige de nós lógica, acompanhados, obviamente, das nossas orações, da nossa vida piedosa, da manifestação da justiça de Deus em todos os lugares. Uma batalha pelos corações e mentes. Temos que entender o que é que a gente faz de diferente numa escola cristã e mostrar isso por meio do amor a Deus. Os cristãos reformados sempre acreditaram que a obtenção de uma educação é uma das maneiras de se prepararem para o serviço no reino de Deus. Não é o único caminho, mas é um caminho excelente. Essa é a nossa vocação. Não estamos sozinhos, somos parte de uma história. Que Deus nos abençoe para fazer essas coisas. Muito obrigado, pastor. Se formos ter perguntas e respostas, estou... Isso que eu ia falar agora. Então, irmãos, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, venham até aqui o microfone, para a gente poder captar o áudio, tá? Até meio-dia a gente tem 20 minutinhos. Perguntas fáceis, né, pastor? Tá bom? Pode vir, fica à vontade. Algumas perguntas, eu vou falar algumas coisas, o senhor pode escolher o que prefere responder. Tá? Eu quero o que for fácil. Já escolhi. Pensando nessa questão da educação cristã escolar, como é que seria a preparação de um professor para atuar nessa escola, tendo isso em mente, tendo isso em vista,
tanto para atuar numa escola confessional, uma escola que se diz realmente cristã, ou numa escola secular, seja ela pública ou privada. Tendo isso também em mente, a minha preparação, o meu cuidado como aluno, estando exposto a uma educação não cristã, como é que eu me cuido das investidas, e aí nas questões das escolas teológicas, quanto elas de repente têm se distanciado, mesmo com o nome disso, de uma educação cristã nessas escolas teológicas. Eu nunca frequentei nenhuma delas. E uma outra pergunta, como a associação identifica, ou como ela certifica uma dessas escolas, as escolas como sendo escolas cristãs? Ok. Realmente são várias perguntas, mas vamos lá. Acho que esse slide aí ajuda a pensar exatamente em todos esses campos que você falou. Está faltando um R aí no Mackenzie BR. Na nossa escola, nós temos ali, eu sou diretor de uma escola de pós-graduação em teologia. Então, a pergunta que talvez você faça assim, mas e por que o senhor então está mexendo aí com educação básica, com crianças? Porque tem tudo a ver, tudo a ver. A base, aliás, esse foi um dos princípios na reforma, de que a teologia é a mãe de todas as ciências. Todas as ciências, elas devem ser construídas em cima de um arcabouço teológico. Só que aí nós vivemos num ciclo de vício no processo, porque as nossas escolas são seculares. Aí você pega o seu filho, você mesmo foi para uma escola de educação, pedagogia, e você lá recebeu um bombardeio de filosofia pagã, tá? Eu vou dizer com todas as letras, filosofia pagã. Não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a Bíblia, aliás, quase sempre é contrário à Escritura. Só que você fica lá perdidaço, né? E aí você vai, no tempo, você vai harmonizando seu coração com aquele ensino, porque você tem que sobreviver. Aí esse professor vai para a nossa escola, ele vai ser um professor secular, mas ele é crente. Então ele quase que vive uma dicotomia entre uma coisa e outra. Eu encontro centenas desses professores. Centenas. E a primeira coisa que a gente faz com esse professor é trabalhar com ele, e aí eu trabalho aí dentro da escola teológica, um curso de cosmovisão cristã. E aí você, de novo, irmã Sheila, né? Aqueles folderzinhos, eu gostaria de distribuir alguns para eles, para quem tiver interesse. Nos nossos cursos de EAD, nós temos, entre outros, preparação teológica, e temos o curso de cosmovisão cristã. É um momento em que a gente tenta quebrar essa diferença que os crentes têm entre a vida secular e a vida religiosa, para trazer uma visão de mundo integral. Esse é um ponto. Na associação, nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos curso de preparação para professores cristãos, basicamente em escolas cristãs. A gente ainda está descobrindo qual o caminho a gente vai dar para ajudar esse professor que está na escola pública, que está na escola secular, ele vai lá também. Nesse mês agora, de maio, nós tivemos um evento, foi lá no Mackenzie, um Congresso Nacional de Educadores Cristãos, e nesse Congresso Nacional de Educadores Cristãos, nós tivemos lá mais de 1.100 professores de escolas cristãs reunidos, ouvindo sobre teologia, foco cristão na educação. Tivemos mais de 80 workshops tratando desses temas todos dentro de uma visão, de uma perspectiva cristã. E como a gente sabe que a realidade da educação brasileira é complexa, nós começamos também, dentro do Mackenzie, esse sistema de ensino, chama Sistema Mackenzie de Ensino. Desde o primeiro livro da educação pré-escolar, agora nós estamos entregando os últimos livros do ensino médio. Então, todas as disciplinas da pré-escola ao ensino médio, todas elas, português, matemática, física, tem livro de educação física, artes, tudo dentro de uma visão de mundo cristã. Não é livro de escola dominical, é livro de português, matemática, física, etc. Mas todo ele, inclusive história, geografia, que são os mais difíceis, fundamentados numa visão de mundo cristã. Então, eu diria que a minha vida gira em torno dessas coisas, de tentar formular, de apresentar um projeto completo
no qual nós tenhamos a teologia como base de toda a ciência, no qual nós tenhamos educação básica para os nossos alunos, formando. Em agosto, depois você acessa aí, axi.com.br, dias 27, 28, tem que olhar lá direitinho. Nós vamos ter um curso que nós damos anualmente na associação, como abrir e organizar uma escola cristã. Esse é o nome do curso. Nós temos um livro publicado com esse nome, Organização e Liderança de Escola Cristã. Lá fala como é que você faz o estatuto da escola, como você começa a organizar a escola, como você contrata pessoas, como você vai atrás, etc. E a gente dá o básico. É óbvio que é uma obra imensa, mas a gente tenta fazer isso. E ao longo do processo a gente vai dando cursos. Então a gente tem um curso de certificação. Então, alguém para se tornar associado da nossa associação, a gente vai pedir que eles concordem, inclusive, com a confissão de fé da associação, que é uma confissão evangélica, né? Mas tem que acreditar na Bíblia como palavra de Deus, tem que acreditar na Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, Jesus como o único caminho, etc. Toda a base da confissão de fé evangélica, a pessoa tem que dizer que concorda. Os líderes dessa escola têm que ser cristãos comprometidos com ela, e eles têm que se comprometer a desejar que todas as coisas na sua escola funcionem ou caminhem para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, para uma escola se associar lá, 100% dos professores têm que ser cristãos. Eu sei que isso não é realidade no Brasil, a gente precisou caminhar por outras formas, mas basicamente é isso aí que a gente faz: teologia, material pedagógico cristão, treinamento cristão, é o que a gente tem feito, tá bom? Bom dia, pastor. Bom dia. Como aluno de História, né, fiquei bastante empolgado com a discussão e acredito que o senhor conheça o Altúcios. E uma das partes do tratado dele sobre política, ele fala muito da questão da liberdade do cristianismo conviver com outras confissões de fé, porque, na verdade, qualquer outro pensamento que não deriva de Deus é uma confissão de fé idólatra, e para que o cristianismo ele venha a se mostrar como a verdadeira opção. E gostaria de saber do que o senhor acha dessa proposta para a educação. Se a gente precisa de um Estado que seja necessariamente confessional para a educação brasileira, ou um Estado com uma organização mais descentralizada, por exemplo, federalista, para dar liberdade confessional para uma escola cristã trabalhar ao lado de outros projetos educacionais. Então, nós vivemos na democracia. Democracia não é o céu, não é o paraíso. Democracia não é o projeto de Deus, tá? Tem gente que associa uma coisa a outra, né? Mas foi o melhor jeito que nós achamos de poder conviver no mundo e manter, inclusive, a nossa liberdade de pregar o Evangelho e outros pregarem o Evangelho, ou outros pregarem as suas teologias, né? Aquilo que eles acreditam. Então, essa ideia da liberdade democrática é muito preciosa para nós. A gente sabe que o céu não é democrático, no céu não tem democracia. O céu é uma teocracia. Nós temos um rei, que é Jesus Cristo. Mas isso vai ser na nova terra. Aqui nessa terra, pode ser que em determinados lugares surjam estados com potencial cristão, como já houve no passado, em que seja preponderante e os valores cristãos sejam preponderantes. Então, eu acredito que nós devemos, em primeiro lugar, valorizar a democracia e valorizar a convivência da pluralidade. O problema é que nós chegamos num ponto na nossa cultura em que as coisas se tornaram, desculpa a expressão, idiotas. Elas se tornaram idiotas. O que a gente vê aí hoje é um bando de idiotice em nome da pluralidade. E certamente há uma perseguição contra o cristianismo nesse processo, porque o cristianismo sempre foi preponderante ou foi dominante. Então, o que a gente vê hoje é que o cristianismo ele vai perdendo
a sua voz na cultura, na sociedade, e em nome do chamado Estado laico, não é? Eu tenho que eliminar a minha fé para poder falar no Estado. Isso é mentira, isso é uma falsidade, isso não existe. Mas o mundo hoje pensa dessa maneira. Então, nós vivemos numa guerra cultural. Algumas pessoas olham assim e falam assim, a gente nunca viveu um período tão terrível na face da terra da história. Mentira, gente, basta ler a história. Já teve um período muito pior do que o nosso, não tem a menor dúvida. Em tudo, em valor moral, né? Em tudo era... A gente fala hoje da homossexualidade, que coisa horrível está acontecendo. Não, está acontecendo uma coisa que na nossa visão é horrível, porque a gente está saindo dos valores que a gente chama de judaico-cristãos para o pós-cristianismo, que é o que aconteceu na Europa. A Europa era cristã. Hoje você vai na Europa e fala de Cristo, fala de Bíblia, a geração nova, eles não sabem o que é cristianismo, eles sabem que existe uma igreja lá, alguma coisa, mas eles não sabem mais. A Europa é pós-cristã, é possível que o Brasil caminhe para um pós-cristianismo, é possível que o mundo globalizado caminhe para um pós-cristianismo, e talvez Deus esteja nos ensinando algumas lições na história, inclusive de como viver na democracia. Eu estive ano passado na Indonésia. A Indonésia é um país interessante, no mínimo, né? O cristianismo é uma das religiões oficiais da Indonésia. A Indonésia passou... O comunismo estava dominando a Indonésia. Houve uma revolução anticomunista na década de 70. Tem filmes aí sobre isso, faz pouco tempo, né? E para matar a ideia do comunismo, na Indonésia você é obrigado a ter uma religião. Então, quando você nasce, na sua carteira de identidade vai a sua religião. Você pode trocar de religião. Você pode trocar. Então, são 6 religiões, salvo engano, catolicismo, protestantismo, hinduísmo, muçulmanismo, eu não lembro todas, mas você é obrigado a ter uma religião. A religião predominante, e a Indonésia é um mundo de ilhas e tem uma população maior do que a do Brasil, ele não tem ideia disso também, né? É a religião muçulmana. E nesse país dominantemente muçulmano, foi eleito como vice-governador um cristão. Eu o conheci, a gente esteve junto lá por algum tempo, naqueles dias que eu passei na Indonésia. Ele é chamado, o apelido dele é Ahok. Ele é de uma minoria na Indonésia, 2 vezes, minoria chinesa, e os indonésios então têm um preconceito contra os indonésios chineses, e ainda é cristão. Muito bem. Ele foi eleito vice-governador num partido político. O governador era muçulmano. O governador concorreu à eleição presidencial e ganhou, e ele virou governador do distrito de Jakarta, que é a capital, o maior distrito da Indonésia. E ele governou muito bem, como cristão. Teve coragem de fazer coisa que os outros nunca tiveram coragem de pôr a mão, de ir atrás da Cracolândia, de acabar com os distritos de prostituição, de muita coisa boa moralmente e de governo sem corrupção. Foi atrás da corrupção, fez uma série de coisas boas. Só que do ano passado para cá, quando eu estive lá em março, foi chegando o tempo das eleições para governador, o mandato dele ia acabar. E ele estava despontado e disparado para vencer as eleições como governador. Um país de predominância absoluta muçulmana, cuja capital seria eleito um governador cristão. Como? E aí, no meio do processo, ele falou, e eles têm uma lei contra discriminação religiosa. Você não pode falar mal de outra religião. E ele falou uma frase, os caras pegaram a frase dele, tiraram, processaram,
E os muçulmanos radicais foram aos milhões às ruas de Jacarta. Resultado? Ele perdeu a eleição. Ele não só perdeu a eleição, passados alguns dias da eleição ele foi preso, ele está na cadeia. Os juízes todos que foram os que julgaram, todos foram promovidos. Então você vê que tinha uma corrupção por trás do negócio, porque não tinha como ser aquilo. Isso não aconteceria na Indonésia 15 anos atrás. Mas a forma com que as democracias hoje manipulam, a forma como o pensamento das pessoas pega determinadas coisas e coloca como se fosse discriminação, e aí você passa a ser julgado publicamente ou por voto de mídia e etc. e tal, faz com que esses absurdos aconteçam. No Brasil, talvez a gente chegue lá, ou já chegou em algumas coisas. Mas o meu ponto inicial com essa história toda é o seguinte: nós estamos nesse processo de receber, de acolher e de aceitar todas as coisas. Nós estamos vendo o fenômeno muçulmano na face da terra, que nós nunca tínhamos visto antes. E a Europa, a Inglaterra, toda semana, todo mês é o quê? Atentado, não sei o quê. Esses governantes, eles vão ter que entender que o mundo não pensa como eles pensam. O mundo não pensa como eles pensam. E que é muito fácil você tomar decisões que vai afetar todo mundo, mas que não me afetam. Eu fico na minha, eu fico na boa. Então, a gente está vendo um pêndulo de conservadorismo crescendo no mundo. Conservadorismo político, conservadorismo de ideias. Isso significa a volta do cristianismo? Não, não significa a volta do cristianismo. Isso significa que as pessoas estão cansadas da idiotice do liberalismo. E aí, então, elas precisam se agarrar a alguma coisa. E pode ser que no meio desse processo, do mundo se agarrar a ondas conservadoras, e o cristianismo é essencialmente conservador, que a gente ainda tem uma sobrevida. Mas o Brasil vai chegar à época do pós-cristianismo. Historicamente, humanamente falando, qual que é a nossa esperança? A gente tem dois caminhos só. Um é o reavivamento. É Deus derramar abundantemente o seu Espírito sobre o seu povo. E não se iluda, gente. Tem gente que fala: Deus está derramando aqui nesse Brasil, o Brasil está maravilhoso, o Espírito Santo está operando no Brasil, nós estamos tendo um reavivamento. Bobagem! Se você estudar a história dos reavivamentos, os reavivamentos mudavam a face das nações, porque as pessoas tocadas por um verdadeiro reavivamento mudavam tudo na sua vida, não só a sua vida religiosa. Então nós não estamos passando por reavivamento nenhum. Isso não significa que Deus não está agindo, que Deus não está operando, que Deus não está convertendo pessoas. Isso é outra coisa. Mas um reavivamento é diferente, porque ele muda a face de uma sociedade. E a nossa sociedade passa, os evangélicos crescem no Brasil, chegamos a 30 milhões e a nossa nação continua o quê? A mesma vergonha de sempre, tá? Mas o caminho 1 é o quê? Reavivamento. E o segundo é volta de Cristo. Essas são as nossas únicas duas esperanças, gente. Nós não temos outras coisas. É a volta de Cristo ou o derramar do Espírito. Não tem outro caminho. Tá bom? Face que temos visto corrupção e o mau testemunho de algumas igrejas, a gente vê o movimento dos desigrejados. E nessa questão do ensino, eu até acho que falei ali com o reverendo, e o movimento dos desigrejados leva ao quê? Cultos domésticos, né? Deixando o ajuntamento, a congregação. Em relação ao ensino, a gente vê o movimento também do homeschooling, né? Então, a gente vê muitos cristãos piedosos
indo nessa direção, culto doméstico e ensino também doméstico. Eu queria que o senhor fizesse uma análise disso, por favor. Rapaz, umas 3 horas eu consigo. Veja bem, o movimento dos desigrejados, ele pode ser, numa certa medida, sim, fruto de uma igreja que se falsificou e causou problemas, né? Eu recebo na minha igreja muitos desigrejados, e a primeira coisa que eu digo para eles é: você tem que deixar de ser desigrejado. Até porque, às vezes, esses grupos de desigrejados, rapidamente eles viram o quê? Uma igreja. Eles saem da igreja institucional para formarem uma igreja não institucionalizada, que em 1 ano vira o quê? Igreja institucionalizada. Só que ela nasce sem o quê? Sem história, sem tradição, sem teologia, e vira um saco de gato. Essa é uma tendência. Okay? Não estou dizendo que todas elas fazem assim, mas essa é uma tendência. Tá? Esse é um fenômeno que não é do Brasil, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Algumas nascem como boas igrejas, outras nascem como verdadeiras aberrações. Okay? Porque história e tradição é importante nesse processo. Para alguns, ser desigrejado passa a ser a religião dele. A religião dele é ser desigrejado. E alguns, então, eles formam esses pequenos movimentos de desigrejados que não querem se igrejar de jeito nenhum. Eles acusam toda a igreja como se ela fosse, toda ela, absolutamente, a expressão de Satanás. Isso é coisa do inferno mesmo, não é? Eu sei que igrejas e denominações têm muitos erros, têm problemas, têm dificuldades. Eu vivo numa denominação, eu tenho as lutas dentro da denominação. Algumas se tornam tão impuras que deixam de ser igreja. Nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a minha, ela declarou algumas igrejas grandes e famosas e populares no Brasil como seitas. Então, hoje, essas pessoas vêm dessas igrejas, nós não as recebemos como membros de outras igrejas, nós recebemos como se eles estivessem começando na fé. Okay? Eles têm que passar pela sala, aprender tudo de novo e serem batizados, inclusive, se foram batizados naquelas igrejas, porque nós não elas são tidas por seitas. Ora, nós vamos ter uma multiplicação de seitas no Brasil, eu não tenho dúvida disso. Então, a religião de alguns se torna a ser desigrejado. Movimento de homeschooling é muito interessante, é um movimento mundial muito grande, e a preponderância do homeschooling ao redor do mundo é de natureza cristã. O cristianismo tem muito a ver com isso, né? Só que para alguns a sua religião passa a ser homeschooling. Vai discutir com um cara de homeschooling na internet para você ver. Rapaz, é a fé dele, você perde. A igreja dele é homeschooling. Eu conheço centenas de famílias de homeschoolers ao redor do mundo. Muita gente. Em muitos casos pode ser uma bênção. Em outros casos pode ser um grande desastre. Dentro da cultura média geral brasileira, a tendência é ser um grande desastre. Eu tenho dados, pesquisas. Essa nossa associação, a AXE, em 2010, ela fez uma pesquisa. No Brasil, quando a criança vai para a escola, a gente mede aquilo que a gente chama de output. O que é output? É o que a escola entrega no final do ensino médio. Como é que a gente mede o que a escola entrega no final do ensino médio? Resultado, Enem, vestibular, não sei o quê, né? Essa escola é boa. Como é que você sabe que uma escola de ensino médio é boa? Como é que você avalia? Os alunos passam no vestibular, os alunos têm boa nota no Enem, eles têm uma série de qualidades. Ok, essa é uma maneira de você medir o que a escola está entregando. Mas a nossa associação não se conformou com isso. Ela queria medir os outcomes. Outcomes é o resultado posterior. Então, ela fez uma pesquisa com mais de 2.000 alunos, tudo estatística, do jeitinho que deve ser, todos os padrões estatísticos, não sei o quê, para medir o que acontece com os alunos que saem das nossas escolas e de outras escolas anos depois. Então, a faixa etária da pesquisa era de 24 a 39 anos. Okay?
Então, uma pessoa de 24 anos significa que ela saiu no mínimo há 6, 7 anos do ensino médio. Então, ela já começou a vida até 39 anos de idade. Então, nós estamos falando em 2010, de alunos que se formaram até 2000 e pouquinho, 2002, 2003, numa escola, e até a década de 90, meados da década de 80. Então, a pesquisa foi feita com esse grupo. Tá? E aí a primeira pergunta, você se formou em que escola? Aí o aluno respondia, escola nos Estados Unidos e Canadá, tá? Escola pública, escola particular, escola evangélica, protestante e homeschoolers. Então, nós temos dados desse processo. Pegamos, então, o marco zero da nossa pesquisa, a escola pública, porque a maioria são alunos de escola pública, né? Nos Estados Unidos, a maioria estuda na escola pública. Então, aqui eu tenho, assim, fazer a pergunta, qual a sua percepção sobre o assunto X? Todos respondiam. E aí eu tinha como comparar. Esse aluno da escola pública, na média, ele responde isso. Esse é o 0. O aluno da escola, escolas católicas, tá? Católicas, protestantes, públicas, na linha 0, homeschoolers e outras privadas não religiosas. E aí, o que a gente aprendeu nessa pesquisa foi muito interessante. Sobre os homeschoolers, que é o que você está perguntando, eu podia responder outras coisas. Que os homeschoolers geralmente têm valores morais muito bons, mas que academicamente eles são muito abaixo da média dos alunos formados nas escolas públicas. Os alunos formados nas escolas católicas são os que têm a maior média de escolaridade. Em segundo lugar, os das escolas protestantes. E os homeschoolers, muito abaixo da média da escola pública americana. Vamos imaginar que a grande população americana fosse de homeschoolers, ok? Que essa população crescesse e que eles continuassem muito abaixo da média da escola pública. O que isso vai fazer com a cultura a longo prazo? Esses são os dados que a gente precisa analisar. Então, na minha percepção, o movimento de homeschooling é muito bom para fortalecimento, para formação de valores morais. Porém, a longo prazo, isso vai diminuir o nosso impacto na cultura, porque, na verdade, nós nunca nos tornamos o maior número. Então, se o número de cristãos homeschoolers crescer, ok, nós vamos criar nos nossos guetos melhores valores morais. Mas nós vamos deixar de ter o quê? Impacto cultural. Nós vamos deixar de ter qualquer predominância. Enquanto as escolas protestantes e católicas conseguem fazer isso melhor. As privadas não, lá embaixo. Valor moral lá embaixo. Mas são mais liberais. É interessante, só para explicar para vocês, acho que essa parte não precisava estar toda aí no DVD não, viu? Eu vou falando, né? Não cabe, já passou do meio-dia. O que a gente fez foi o seguinte, a pesquisa foi assim, eles foram nas maiores e melhores escolas protestantes, evangélicas, americanas, e nas maiores católicas, e pegaram 150 diretores dessas escolas, e perguntaram assim, o que a sua escola quer com o aluno que se forma nela? E aí então eles listaram, olha, nossos alunos eles precisam liste os 5 ou 6 valores principais. Valores morais, temor a Deus, família, envolvimento acadêmico, papapá. Os católicos listaram isso. Os protestantes listaram uma série de coisas, por exemplo, nos protestantes, um dos principais valores não é o desenvolvimento acadêmico. O que refletiu isso? Refletiu que nós estamos abaixo das escolas católicas, muito acima das escolas públicas, mas abaixo das católicas. As escolas católicas,
um dos pontos principais determinados, dito pelos diretores, que são os valores das escolas católicas, é a formação acadêmica. Então, eles estão lá em cima. Só que, quando chega nos valores morais, o que acontece? Você encontra entre eles uma taxa de divórcio muito maior do que a taxa de divórcio, por exemplo, dos alunos formados nas escolas públicas. E as escolas protestantes não. Aí você tem que olhar como enxergar esses dados e como que esses alunos das nossas escolas protestantes estão abençoando ou não a cultura. Então você vê assim, espera aí, nossas escolas formam pessoas que se casam e que ficam mais tempo casadas e que permanecem casadas e que têm filhos dentro de um lar estruturado, e isso é um bem para quem? Para a sociedade, para a cultura. E é interessante, se eu pudesse falar para os pastores e enfiar isso na cabeça deles, eles iam gostar, porque pastor, eu sou pastor, estou falando de mim mesmo, gosta de dinheiro, fala sério. Nossos alunos das escolas protestantes nos Estados Unidos são aqueles que sustentam as igrejas. Porque eles têm uma consciência da relação da igreja com a escola cristã. Eles se tornam os membros fiéis das igrejas que sustentam as igrejas. O que não acontece no catolicismo e não acontece no homeschooling também. Né? Então, são aí dados que a gente tem por aí. Ok? Muito obrigado, gente. Deus os abençoe.